Olá, bem-vindos ao Sem Neuro Podcast. Eu sou a doutora Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica, ginecologista e obstetra. Hoje vamos trazer mais um episódio para vocês desse podcast, que vem com o objetivo de trazer informações para todas as mulheres, para as famílias, sobre esse momento da maternidade, amamentação, criação dos filhos, cuidados com o recém-nascido. E nós trazemos informações baseadas em evidências, trazendo convidados, muitas informações para tirar todas as dúvidas de vocês. A gente acredita que informação é poder e a gente quer trazer isso para vocês. Bem-vindos! Bem-vindos, isso mesmo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no Sem Neura. A gente vai discutir um assunto super polêmico, né? E que eu tenho certeza que é uma dor importante aí de muitas mulheres. Então hoje a gente está aqui com a Jéssica. Obrigada pelo convite, Marina, Carol. Esse assunto sono infantil foi a minha principal dor também como mãe. E eu adoro falar esse assunto. Hoje minha vida gira em torno disso. Isso. Então conta pra gente um pouquinho sobre você, sua formação. Eu sou Jéssica Africano, eu trabalho com sono infantil há quase 7 anos. E quem me colocou nesse mundo foi meu filho, quando ele nasceu, o Luca. E pela dor dele não ter dormido bem, eu busquei por ajuda. Hoje eu já ajudei mais de 11 mil famílias e sou pós-graduada em neurociência infantil. Sou especialista em medicina do sono, atendo famílias e hoje também dou formação para profissionais. Tanto para pediatras, mulheres que buscam também o conhecimento, como lá atrás eu fiz uma transição de carreira. E minha paixão é realmente esse trabalho, porque eu sei o tanto que muda a vida, né? Porque eu falo que uma das coisas que acontece quando o bebê nasce, a gente perdeu uma das necessidades fundamentais, que é a liberdade. Sim. Né? Então, a gente acaba não tendo tempo para poder fazer nossas coisas. Tem um bebê que depende da gente. A gente também tem a insegurança. E tudo muda, né? A nossa identidade muda, principalmente quando o bebê não dorme. Então, eu vejo que olhar para essa necessidade como uma base para uma estrutura familiar, para a saúde da criança, para a saúde da mãe, da mulher, é fundamental. Eu também acho, gente. É difícil demais, né? A gente sempre fala, né? Que eu acho que assim que o bebê nasce, a gente tem uma entrega, né? Muito grande do nosso corpo, do nosso tempo, né? E tudo, mas tem um limite, né? Assim, pode ser visto com mais tranquilidade, né? Assim, e com rotina, não é isso? Não só quando o bebê nasce. Eu lembro quando eu peguei o meu resultado do dia que eu estava grávida, eu olhei para aquele resultado e falei, o que eu faço? Eu lembrei da Carol na hora. Aí eu falei assim, eu vou ligar pra Carol, o que eu faço? Então, assim, a insegurança bate, né? Então, e uma das coisas que eu falo muito, que eu vivenciando, né, esse mundo por 7 anos, lá atrás, quando meu filho nasce, eu não tinha informações na internet, não tinha muita coisa. O que você achava era manuais, falando, deixa a criança chorando sozinha para poder aprender a dormir, ou espera que é uma fase que vai passar, faz o desmame, porque aí a criança que mama no peito não dorme bem, e aí coloca a mamadeira. E hoje eu vejo que a gente está indo para uma linha contrária, com excesso de informações, está também sendo um problema para as mães. Sim. E aí a mãe acha que ela já tem uma rotina, ela não entende. Então, assim, eu já faço uma rotina para o meu filho dormir, por que ele não dorme? Né? Então, porque ela fica tentando seguir algumas dicas. Só que uma das coisas que eu sempre falo que quem até minha aluna, que já é consultora, quando eu dei uma aula sobre isso, todas elas falam assim, nossa, é óbvio, mas ninguém nunca para pensar, por conta da neurociência, é que para dormir não basta ter sono. Sim. Se fosse assim, a gente não tinha problemas de sono, a gente não tinha distúrbios de sono. Então, quando a gente entende como funciona o cérebro da criança, a gente entende que a rotina é a base, só que tudo que compõe a rotina da criança vai favorecer ou não o sono da criança de acordo com a capacidade neurológica dela. E você fala quando ele nasceu, né, há 7 anos, você acha que tem tido muito mais estudos, assim? Você acha que está progredindo mesmo, assim? Ou já tinha alguma coisa antes, não era divulgada? Não, antes era muito com base no comportamento. Então, lá atrás, era muito treinamento de sono. Olhava só pro que era visto mesmo, né? Como se fosse um iceberg que a gente só vê a ponta ali dele. E a medicina do sono, ela desenvolveu nessa última década. Então, eu acompanhei essa evolução da medicina do sono, tanto que o prêmio Nobel, primeiro que o sono ganhou foi em 2017, quando teve o reconhecimento que existe um relógio biológico que coordena todas as funções do corpo e o sono. Então, é muito recente essa ciência.
Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente sabe na medicina que, para os adultos, a base da saúde, né, e da longevidade é sono, uma dieta controlada, né, uma dieta bem baseada, equilibrada e baseada, né, nos alimentos que são ricos, etc. E a atividade física, né? Para criança não é diferente, né? Acredito que deve ser a mesma coisa. Então, é importante a gente entender que o sono faz parte da saúde, né, de todas as pessoas, que deve existir tanto na gravidez e para os filhos depois que eles nascem, né? Sim, só que na nossa sociedade, a questão do sono, ela não é valorizada. Uhum. Eu até falo assim, a gente sabe que chegou o horário do almoço, a gente vai dar o almoço para os nossos filhos. Sim. Só que chegou o horário da criança fazer uma soneca, a mãe, muitas vezes, ela acha que aquilo não é importante e não vai falar, eu vou parar para poder colocar meu filho para fazer uma soneca. Porque se tiver que dormir, dorme em qualquer lugar. E tem crianças que não dormem se não tiver com aquele ambiente monótono. Eu falo que é igual a gente pode estar numa festa 2 horas da manhã, dançando, bebendo, né, curtindo. E aí não é porque deu 2 horas da manhã que a gente vai dormir, que a gente simplesmente fala, vou deitar aqui e vou dormir. Sim. Então, quando a gente tem essa educação em relação a respeitar a necessidade da criança, a criança ela começa a desenvolver uma rotina que ela não fica estressada. Porque qual que é a raiz do problema de sono infantil? A criança ela nasce, o bebê nasce, a gente sabe que no inicinho não vai ter uma rotina mesmo estruturada, porque o bebê ainda nem tem o relógio biológico dele funcionando. Então, a partir lá do 3º, início do 4º mês de vida, a gente já consegue trabalhar melhor isso, porque aí começa a produzir a própria melatonina no bebê, ele já começa a ter uma arquitetura do sono noturno sendo estruturada, o sono, que ele é dividido no nascimento apenas em sono leve, sono profundo. A partir do 4º mês, a gente já tem o sono profundo sofrendo as subdivisões nos estágios. Então, assim, a gente já começa a ter uma configuração que ajuda o bebê a fazer aí 6, 8 horas seguidas de sono noturno. E quando esse bebê, desde o comecinho de vida, a gente não sabe que horas que vai ter que colocar para a soneca. Quando que o bebê está com sono? O bebê chora. Aí a gente dá o peito o tempo todo, né? Então, assim, é porque acalma. Então, às vezes, eu como mãe, eu não sabia. Eu não sabia se meu filho tinha dor, se ele tinha fome ou se ele tinha sono. Porque eu colocava ele no peito e resolvia tudo ali. Então, eu começava a ficar refém daquilo. E essa criança que vai crescendo com esse ritmo, que ela vai ficando sempre estressada, porque o dia é o anexo da noite. Sim. Então, ela começa o dia estressada, porque ela não dormiu bem à noite. Aí ela não consegue fazer as sonecas, porque ela já está estressada. Enquanto ela está acordada, ela está recebendo estímulos que às vezes não estão apropriados para a idade dela. Porque a gente coloca essa criança numa sociedade que o desenvolvimento neurológico dela não está pronto. E aí essa criança ela vai acumulando débito de sono. Quanto mais débito de sono, mais em alerta ela fica. E com isso ela começa a ter dificuldade para relaxar e emendar os ciclos de sono. Então por isso que é comum a mãe falar assim, nossa, meu filho até que dormia bem, comparado com hoje. Isso assim, todos os dias. Meu filho está com 1 ano, eu jurava que depois da introdução alimentar ia melhorar porque ele acorda porque ele está com fome. Não, não é. Agora é o dente. Aí, quando eu explico para ela que, olha, é porque ele acumulou cansaço e quanto mais cansaço ele acumula, ele é um bebê, ele vai chorar, ele vai pedir ajuda, vai acontecer o quê? A gente vai criar hábitos que o bebê vai ficar dependente. Então, numa noite, o bebê vai passar por 11 mudanças de ciclos de sono. Esse bebê pode ter 11 despertares, dependendo de ajuda. É a mesma coisa a pessoa que vai comendo errado. Quando a gente fala de alimentação, fica mais fácil. Você vai comendo errado, chega um ponto que você fala, nossa, eu engordei 10 quilos. Sim. E aí, essa mito, né, que todo mundo acha assim, tem que manter a criança acordada, cansada e tudo para dormir melhor à noite, não é? Isso é um mito, né? Assim, a gente vê que é isso, né? Precisa de descansar e estar calmo para dormir melhor à noite, não é isso? Isso. Eu já peguei casos, a mãe falava assim, olha, eu fico balançando ele para ele ficar acordado, para ele dormir. É justamente por conta desse estresse. Entendi. Porque o bebê, ele não tolera tanto tempo acordado. Então, vai aumentando, né, essa quantidade de tempo acordado conforme o bebê vai crescendo. Mas essa cultura de dormir durante o dia e não dormir à noite não funciona para os bebês, é o contrário. Quanto mais ele dorme à noite, ele vai ter uma noite de sono melhor. De dia, desculpa, né? Aí ele vai estar mais calmo para dormir melhor à noite. Isso, tem que estar equilibrado. Porque se ele fizer uma soneca no horário errado, dependendo da faixa etária, se eu pegar um bebê de 1 ano,
que faz uma soneca 5 horas da tarde, já era. É difícil, né? Eu acho que assim, é um assunto que é muito difícil, né? Assim, de manejar por causa disso. O nosso cansaço, eu acho, né, que acaba influenciando no sono do bebê, porque às vezes para ter essa rotina depende muito da gente, né? Da mãe, da família, não é isso? Depende. Eu falo que é um estilo de vida. Né? Você tem que se sentir bem com isso. É o que eu falo, que a minha rede de apoio são os meus filhos que dormem bem. Porque eu abro mão. Carol me conhece, ela sabe, eu abro mão de sair à noite. Eu também abria, sabia? Quando os meus começaram a dormir melhor, assim, a fazer uma rotina mais certinha, gente, dava o horário deles, assim, de ir para casa, era ir para casa e pronto, acabou. Eu não ficava nem na casa da minha mãe. Não deixava ele, porque eu não queria acordar eles lá para colocar no carro para chegar em casa. Então, dava a hora, tchau para todo mundo, não vou ficar aqui, não saía. Não fazia. E sempre que eu precisava, eu pedia para as pessoas irem para o nosso ambiente. Assim, eu tentava ao máximo não tirar eles do ambiente deles, de sono deles, do lugar deles, etc. Até hoje eu evito, assim. Sempre que eu preciso, eu peço para os meus pais irem lá para minha casa. É o respeito, né? O sono. E tem crianças que são mais sensíveis. Tem crianças que não dormem mesmo. Às vezes a mãe me procura falando, Jéssica, mas você me ajuda a fazer meu filho dormir em qualquer lugar? Eu falo, não. Não tem como, porque o cérebro precisa desligar. E dependendo do estímulo que essa criança recebe, ela não vai. A gente não vai, foi o que eu falei, né? A criança não vai dormir em qualquer lugar. Então, tem crianças que são mais tranquilinhas, dormem, aí a família tem mais facilidade de ter essa flexibilidade. Tem outras que se saem um pouquinho da rotina, à noite já é um caos. Então, eu falo com a família que tem que testar e ver até que limite funciona. Sim. E aí você faz esse aconselhamento para as famílias, então, esse monitoramento, não é isso? Como é que funciona, assim, seu trabalho? O ideal é a gente começar no pré-natal, Jéssica? Então, sempre a informação precoce, ela previne e cria, assim, a expectativa correta, né? Então, uma das dores que eu tive quando eu estava grávida do Luca, que eu fazia cursos de pré-natal e não falava de sono. Então, assim, para mim era algo muito natural. Então, uma das coisas que a família tem que saber é que dormir não é tão natural assim. É zero natural. Por quê? Porque dormir é uma necessidade fisiológica que é moldada pelo comportamento. Então, a gente precisa entender que o comportamento da família vai afetar o sono da criança. No início, quando a gente sabe quantas sonequinhas esse bebê precisa, quantidade de horas, quais são os estímulos que esse bebê precisa. E essa questão do estímulo é porque na hora que o bebê está acordado, ele está vendo, processando tudo, mas é na hora que ele vai dormir que o cérebro dele vai reconhecer tudo aquilo. E aprender mesmo, né? E se for muito para ele vai começar, ele pode ter uma parassonia, que é um despertar confusional, que acorda gritando, que a família acha, nossa, mas está com terror noturno, uma coisa assim. Então, quando a família entende que a partir do 3º mês já começa a ter esse relógio biológico funcionando, como estimular aos poucos a autonomia, para a criança não ficar tão dependente de ajuda, para ela poder aprender a se autorregular. Tudo isso é fundamental no pré-natal. Então, eu faço o acompanhamento a partir do 4º mês de vida, que é quando realmente assim, a gente já tem essa estrutura para poder trabalhar de uma forma mais... tendo resultados mesmo. Né? A criança que tem vários despertares, começa a dormir, dependendo, né, da idade dela, dormir a noite toda ou acorda só para mamar. E antes disso, eu tenho um curso, Sono para Pais, que a família estuda, né, durante a gestação, no comecinho de vida, que se a família conseguir dali, ela nem precisa depois de ajuda. É isso que eu ia falar. Então, eles têm informação durante, né, a gestação e os primeiros meses, mas a sua mentoria mesmo começa no 4º mês. Isso. Entendi. Para já corrigir o que não deu certo. A partir do 4º mês já tem que corrigir algumas coisas, mas nesses primeiros meses, primeiro mês mesmo, assim, as primeiras semanas de vida do neném, a ideia é não ter rotina. Então, o neném vai dormir na hora que ele quiser e acordar e mamar, e é isso. A gente tem que respeitar o tempo dele. O ideal é assim, já começar a ter uma regularidade no horário que acorda de manhã, entender como fazer um ritualzinho. Então, assim, a partir das 8 semanas de vida, que é quando o relógio biológico começa a funcionar, já criar um ritualzinho noturno,
Para a criança entendendo que está tendo essa mudança. E entender que o bebezinho tão pequeno vai fazer várias sonecas, vai querer muito colo. Porque hoje as mães também têm muito medo de dar colo, né, para os filhos. Uma dó, né? Eu falo assim, por que não quer dar colo, né? Ele é tão sensível, tão frágil, né? E assim, esta esterogestação que a gente chama, né? É o bebê que precisa ali de escutar o batimento do coração, de escutar o contato pele a pele. Eu falo que não precisa nem ficar em silêncio. Você pode conversar porque ele está acostumado com a sua voz. Né? Ele está acostumado a escutar a sua voz. Então, eu acho que, na minha, né, opinião, a criança que ela tem mais colos no começo, ela vai ter mais segurança. Se ela fica muito abandonada, ela fica insegura. Eu acho que isso pode gerar mais estresse, né? Assim, eu acho que não vai viciar no colo. Né? Não. E isso tem até uma justificativa, porque o momento de dormir é um momento de desligamento. Né? Por mais que, às vezes, a família faça cama compartilhada, uma coisa assim, cada um vai dormir no seu momento. Né? Então, a gente dorme com os nossos maridos, mas cada um vira pro lado e dorme. Né? Então, a criança, para conseguir fazer isso, ela, que é o momento mais vulnerável para ela, o desligar, ela precisa ter tido muito colo, muita conexão, muito carinho da mãe. Então, eu vejo hoje as mães com muito medo. Ai, nossa, mas se eu der colo, a fulana falou que daqui a pouco ele vai ter vários despertares. Mas é o equilíbrio. Primeiro, eu falo que o meu trabalho não é com a criança, é com a mãe. É de dar tranquilidade, segurança para ela poder, então, conseguir passar isso para o filho. Entendi. Então, a família que vai buscar essa mentoria, né, Jéssica, eu acho que a gente já conversou isso outras vezes, que é muito importante que ela queira fazer as suas orientações, né, que ela queira seguir rotina, porque não mudar nada não vai funcionar, né, já não estava funcionando, né? A família que me contrata, eu já pergunto, vocês vão viajar nos próximos 45 dias, que é o tempo médio para ajustar o sono. Então, a minha mentoria tem esse tempo de acompanhamento. Aí, se vai viajar, tem que ser depois da viagem. Tem que ser depois da viagem, é igual dieta. Não vai fazer dieta viajando que não vai dar certo. Eu pergunto quais são os hábitos. Olha, vocês gostam de sair mais à noite? Porque quando a gente está ajustando o sono da criança, principalmente, tem que tomar mais cuidado. Depois até pode, mas com cautela, observando como é que é a criança. É uma dedicação mesmo, né? Assim, para depois colher os frutos, né? Vamos assim dizer, a gente ter essa mais liberdade, né? E tudo mais. Não é para todas as famílias. A gente sabe que tem mães que sabem que tem um problema, que acordam várias vezes, mas ela não quer mudar, então... Sim, isso que eu acho importante, né? Porque senão eles acham que todas as regras são para todos. Né? Não é. Tem que ter rotina, ver como que funciona a família, né? Assim, eu acredito que a gente que tem... Eu lembro muito dos meus filhos, eu e meu marido, a gente sempre fazia plantão. A gente chegava super tarde, então era difícil a gente ter uma rotina. Um saía às 7 horas, outro chegava às 8 da noite, e aí a gente se revezava, né, para ficar com eles. Na noite eu lembro que era difícil de colocar eles para dormir cedo, que eles ficavam esperando a gente. Então eu acredito que tenha um pouco de... Tem que individualizar, né, de acordo com a rotina ali da família. Flexibilidade, né? Porque eu acho que é difícil, né, a gente... E eles têm um horário para dormir, teoricamente, assim? Tem. A gente tem, assim, o nosso sono ele é regulado até pela genética. Então, nós temos 3 tipos de cronotipos. A gente tem os matutinos, que são aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã, feliz, vai pra academia, a vida começou. A gente tem os intermediários, que são 60% da população, a maioria se enquadra em horários mais flexíveis, que gosta de acordar por volta de 6, 6:30 da manhã. E tem os intermediários, os vespertinos, que gostam de acordar entre 7 e 7:30 da manhã. Então, o limite que é considerado normal pela medicina do sono para as crianças acordarem é entre 5 e 7 da manhã. Tá? E o sono noturno é a mesma coisa. Os matutinos que gostam de dormir 5 da manhã, 6 horas da tarde eles querem dormir. De acordar, né? Acordam 5:30, então eles dormem 6 horas. Isso. Aí 6 já é a noite para eles. Para os intermediários, entre 7 e 7:30. E para os vespertinos, em torno de 8. Por quê? Porque se a criança ela vai dormir muito tarde, ela perde a primeira fase do sono, que a partir do 4º mês de vida. As primeiras 3 a 5 horas é formado por um sono muito pesado, que é o estágio no REM 3, que tem liberação da melatonina, hormônio do crescimento, regulação dos hormônios. Então, tudo acontece nessa primeira parte da noite. Então, aí uma vez um pai me perguntou e falou assim, mas é só dormir mais tarde e compensa. Não, porque a gente tem um relógio biológico que controla isso, então já tem essa sincronicidade. Né? Então, até as 8 da noite é considerado normal. E às vezes uma criança de 1 ano, um vai dormir 6, o outro vai dormir 8. Vai depender de como a tolerância dessa criança, como que são as sonecas dela.
Mas é normal, assim, teoricamente a gente não precisa ficar desesperado, porque às 6 da tarde ainda está acordado, né? Não, a gente tem que observar alguma tolerância mesmo, entendi. E aí, e essas sonecas ao longo do dia, assim, eles precisam em média de quanto tempo de soneca? Olha, no começo de vida, o sono ele é polifásico, ele é fragmentado, tanto de dia quanto de noite. Eu falo que não tem padrão, mas é normal que nos primeiros 3 meses de vida, umas 5 sonecas, de 40 minutos, 1 hora. Então, é uma fase que bebês que dormem uma soneca de 1h30 vão dormir 3 sonecas. Os que fazem 40 minutinhos vão dormir mais. E como é que faz para acordar? Eu fico pensando nisso, é muito difícil de ter essa rotina de acordar ele da soneca, né? Vai despertando, vai mexendo? Vai. E vai sentindo a criança, porque assim, se essa criança ela dorme 1h30 e depois ela não quer dormir mais, aí tem que fazer ajuste. Mas normalmente esse tempo não é um problema, não. Normalmente o problema é quando dura 3 horas. Porque até o 4º mês de vida, o relógio biológico dura aí 3, 4 horas e inicia um novo dia para o bebê. Então, se o bebê dorme 3 horas seguidas durante o dia, um recém-nascido, ele já fez a noite dele. Entendi. Aí, na madrugada, ele pode dar um baile na mãe. E aí não vai dormir. Aí não vai dormir. Vai fazer Aí vai dormir sonequinhas de à dia noite. e acordar à Isso. noite, igual a gente fala para todas as pacientes. Entendi. Aí tem que começar a fragmentar mais esse sono durante o dia para concentrar mais à noite. E o problema é que as pessoas fazem o contrário, né? Eu acho que as mães, elas querem fazer tudo. De dia, e querem fazer as atividades de dia e fazer as coisas da casa e tal. Então, para elas, se o neném tá dormindo, tá ótimo, né? Só que aí à noite, sambou. Não tem jeito. Dependendo do caso, já era. Então, mas aí para diminuir, sim, por exemplo, se dormiu 3 horas, você falou assim, amanhã, né? Você viu que já não deu certo, amanhã tem que tentar 2h30. Tem que estar despertando aos poucos. Isso. Assim, vai né? para 2 horas e vai sentindo qual que é o equilíbrio daquela criança. Porque isso também depende. A gente tem a classificação de dormidores longos e os curtos. Isso tem a ver com o metabolismo de sono. Então, tem pessoas que precisam de mais horas de sono porque o metabolismo é mais lento. Então, ela precisa recuperar aquilo em mais horas. A energia dela em mais horas. E tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido, dorme pouco e já está super bem. Então tem que observar a criança. Então, teoricamente, ao longo do dia, você tem que ir ajustando mesmo os horários, tipo um cronograma, assim. Ele vai acordar mais ou menos essa hora, mais ou menos nessa outra hora eu já vou começar a ir organizando para ele dormir. É uma previsibilidade. Entendi. Isso. Então, assim, aí começa com essa média de umas 5 sonecas, aí por volta ali do 4º, 6º mês de vida, aí já migra para umas 3 sonequinhas, aí por volta do 7º ou 9º mês já são 2 sonecas, que fica até 1 ano e meio, 2, aí se torna 1, e até os 3 anos de idade normalmente já abandona a soneca. Aí todo mundo fica triste. Ele não dorme mais de dia. Eu já atendi uma mãe assim, uma cliente minha. Eu falei, olha, ele tá com todos os sinais. Ela tá assim, ai meu Deus, o que eu faço? É soneca. Eu quero muito que ele durma de dia, né? É isso. E tem criança que deve ter alguns Vai que pra ainda... escola, gente. É muito... a gente sabe, né, que no adulto a gente, né, vê que tem padrões diferentes de sono. E aí eu queria saber isso, assim, se o sono na infância vai influenciar o sono do adulto, assim, né? Vai por conta daquilo que é o hábito que fica. Então, se a criança, ela, por exemplo, ela aprende que para dormir ela tem que estar na frente da televisão, ela vai ser um adulto que vai se tornar dependente desse hábito. Então, só dorme com luz. Dormir é no breu. É breu. É breu, né? É breu. Tem até um estudo que mostra que não adianta, pegou pessoas que dormiam com tapa-olho, com uma luzinha, e outras que dormiam no breu total. As que dormiam com tapa-olho, as células do corpo conseguiam captar a sensibilidade da luz. E a qualidade do sono não foi boa. Gente, a minha filha dorme com tapa-olho. Mas com luz? Com luz. Entendi. Ela tem uma luzinha no quarto dela. E o meu filho também. Mas meu filho agora tá pedindo para desligar. Lá em casa é tudo no breu. É o breu, tem que ser breu. Não, eu desligo até o negócio do ar-condicionado. Mas é isso mesmo. A luzinha me incomoda profundamente. Sério. Eu tinha a luzinha vermelhinha da NET. Eu punha uma coisa assim. Eu também faço isso. Uma tardinha mesmo. Ficava me incomodando. Você acredita? Mas eu já durmo pouco.
eu tenho que aproveitar meu tempo de sono, né? A gente tá toda hora, né? Pensando assim, alguém pode me chamar. Então eu falo assim, eu deixo tudo escuro. O descanso é outro. É outra coisa. Você sabe que eu sempre dormi bem, assim. Bom, pelo menos eu não tenho relato da minha mãe que eu era uma pessoa ruim de dormir, não, quando eu era pequena. Mas quando eu comecei a trabalhar com obstetrícia e que a gente começou a ter uma rotina um pouco pior, meu sono sambou, assim. E eu acho que é rotina mesmo, porque meu corpo, eu acho que ele não consegue entender muito bem. Então, hoje eu não sou uma pessoa que durmo bem. E eu acho que isso vai fazer parte, inclusive, das minhas escolhas futuras aí. Porque não dá pra gente não dormir bem pro resto da vida, gente. Isso não é normal, né? E eu vejo muitas mães que já chegam procurando melatonina pra criança dormir. Muitos casos. Já peguei casos de uma criança que ela não andava. Ela tinha 2 anos, ela não andava de tão dopada que ela ficava. Que um neuropediatra passou remédio pra dormir. Existe indicação de melatonina para criança? Não. Só se for um caso, assim, com um distúrbio de um autista, um TDAH, mas uma coisa assim que precisa... Comprovada mesmo. Sim, que tem de uma forma, um cenário normal, não. A própria higiene do sono, que é o dia vai caindo, trazer esse dia para dentro de casa. Então, deixar menos luzes acesas, sem tela, que hoje um dos maiores problemas que tem é a tela para criança. E eu sempre falo com as famílias que não sou eu não falo o que eu acho. Eu falo que eu estudo, tudo com base na ciência. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 3 anos é 0 tela. Então, realmente, isso afeta não só o sono, mas inúmeras outras coisas. Porque hoje a criança não fica meia hora. Às vezes ela fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você vai ver, ela ficou a tarde inteira na frente da televisão. Né? Então, a gente tem que honrar a natureza. E nós também somos animais, né? Então... Sim. Só que nós somos racionais. E a gente faz o quê? Na floresta os bichos vão se recolhendo. A gente faz o quê? A gente acende uma luz. Sim. Né, no final do dia. E a criança não vai dormir nesse ritmo. Não vai. Às vezes a mãe até fala, Jéssica, mas eu tentei adiantar o sono, mas se não fizer o dever de casa todo certinho, aquelas 2 últimas horas, evitar brincadeiras muito agitadas, visita, a criança ela vai dormir pilhando. O bebê vai chorar e não vai dormir. Sim. As visitas são péssimas, né, gente? Ai, olha, as visitas que me desculpem, mas desde a maternidade, né? Porque, na verdade, você vai acabando com a rotina. E é engraçado que a gente percebe, pelo menos assim, lá em casa era assim. Às vezes, no fim de semana, que as pessoas iam mais, né? Porque não estavam trabalhando e tal. Sábado à noite era o caos na minha casa. Porque depois de um dia inteiro de estímulo, de gente entrando, saindo... Aí as pessoas querem pegar o neném no colo, aí passa de colo em colo. À noite... Não dormem nada. Eles estavam super irritados, assim, nada funcionava, né? Eu lembro que eles falavam assim, nossa, tá até com dor no corpo de tanta gente pegar. Aí por isso que não dorme, mas é por causa da agitação mesmo. Não relaxa. Uhum. E aí o bebê é tão imaturo, né? Os 3 primeiros meses, a esterogestação, o bebê tá nesse processo de adaptação. Aí a gente escuta, mas deixa ele dormir com o barulho da televisão ligado que ele vai acostumar. Não vai, ele vai ficar estressado. Entendi. Então é bom mesmo, e na hora da soneca ele tem que ficar com o ambiente mais alerta, assim, com mais luz, ou coloca mesmo no quarto escuro também, da soneca do dia? Depende do bebê. Tem bebês que já nascem assim, em alerta. Entendi. Então, quando a mãe fala assim, nossa, mas ele já nasceu com uma dificuldade grande de relaxar e tudo, aí desde o comecinho já tem que deixar o quarto mais escurinho. O bebê só vai confundir se é dia ou noite se a gente largar a mão e não acordar ele da soneca. Então, assim, se é um bebê que tem dificuldade de desligar do ambiente, pode deixar bem escurinho. Mas se é um bebê mais tranquilo, numa penumbra. Mas, normalmente, eles começam a ligar no ambiente ali por volta de mais ou menos 12 semanas de vida, né? Então, ali, às vezes o bebê que dormia mais tranquilinho numa penumbra, já começa, a visão melhora muito. Aí ele começa a entrar no quarto, ver os bichinhos, ver as coisas, e acaba não se desconectando para poder dormir. Entendi. Então é melhor deixar bem escuro. Bem escuro. Eu vejo que tem muita gente que fica também observando o bebê, né, com as câmeras, né, assim, ele rola para um lado, isso que é a autonomia, né, de deixar eles ali dormir sem chorar, né, claro, mas assim, que eles vão se aconchegando ali e vão achando o momento de dormir, né. Então fica monitorando, mas deixa eles ali, né, não precisa ficar no colo, né, fazendo... Não, ainda mais no começo de vida que o sono é muito ativo, o bebê vai resmungar demais.
Se a cada resmungo a mãe interfere, ela está mostrando para o bebê que ele não consegue fazer sozinho. Então, um bebê que tinha total capacidade ali de não depender de tanta ajuda, aí ele resmungou, deixa eu já bater na bundinha dele, fazer um deixa eu pegar no colo, deixa eu amamentar, enfiar o bico nele, senão ele vai acordar. Entendi. Não, ele só está, às vezes, na fase do sono ativo, mudando de ciclo de sono e a gente está interferindo. Por isso que o conhecimento é importante desde o início. Quando a gente entende como funciona o sono, facilita demais a condução. E esse ciclo dele, ele começa, então, mais ou menos com umas 12 semanas, 4 meses de vida. Mas antes disso, durante essa esterogestação, mesmo que o bebê precise, né, que a gente precise de às vezes pegar no colo, ficar com ele mais um tempo, se a gente consegue já estabelecer uma rotina, assim, do dia e da noite, do ambiente mais calmo, e ele já consegue aos pouquinhos ir percebendo isso para frente, assim, ele já vai se acostumando com os ambientes. Sim, e aí o bebê tranquilo e relaxado é um bebê que não precisa de tanta ajuda para dormir. Então ele pode estar sonolento, coloca ali no bercinho, coloca a mão por cima, mostra segurança, presença, e esse bebê consegue dormir com tranquilidade. Entendi. Foi o que aconteceu comigo. A Lara, ela com 2 meses de vida, ela já estava com uma rotina bem assim, nossa, nem compara com o Luca. E ela com 2 meses começava a fazer a sonequinha sem precisar de ajuda, colocava ela no berço tranquila, ela conseguia dormir. E uma pergunta, existe diferença científica assim, no cuidado dos pais do primeiro filho e do segundo filho? Porque na prática a gente vê, a minha impressão é que o segundo filho dorme melhor, né? Assim, parece que mama melhor, tudo funciona melhor. É pela nossa rotina, pela tranquilidade nossa de cuidar dos filhos? Tem alguma coisa comprovada, assim, que a gente interfere, né, nesse sono do segundo? Quando a mãe busca por informação, tem segurança no primeiro, sim, assim, é nítido isso. Você vê o tanto que a segurança da mãe, a gestação que ela leva, né, não fica ligando para vocês a qualquer coisa, não assusta. Então, assim, é uma mãe tranquila, que sabe conduzir a criança, é um reflexo disso. Entendi. E, normalmente, quando a mãe, às vezes acontece isso sim demais, ela tá com o primeiro filho que não dorme, aí ela me procura no 8º mês de gestação, fala, olha, meu filho vai nascer, eu preciso ajustar o sono do outro. Então, esse outro bebê já nasce num cenário que a família tá no meio do caos. Aí, normalmente, nesse cenário, o sono não é tão bom. Porque ela já tinha uma rotina ruim já. Isso. E acaba... Ela tá ansiosa porque o outro não dorme, vai chegar outro, então ela... Aí fica o caos, né? Fica o caos. E conta pra gente um pouco, Jéssica, assim, alguma dica mesmo do que fazer, assim, porque pelo menos na época, meus meninos já estão grandes, né? Mas na época era aquela história de, olha, põe no berço e deixa lá, porque em algum momento ele vai dormir, assim, ele vai aprender sozinho que ele tem que dormir, e a criança chora, né? Assim, eu tenho a impressão que ela se sente abandonada. Então, o que a gente tem que ir fazendo para mostrar para essa criança que ela é capaz, né, de desligar e de dormir? Em primeiro lugar, é ter essa rotina equilibrada com a necessidade dela. Então, não é qualquer rotina. Né? A gente pode, igual a alimentação. Eu alimento, mas pode ser que a minha alimentação esteja totalmente contra aquilo que o meu corpo precisa, em termos de nutrientes. Né? Então, é entender isso. É entender quais são as necessidades da criança para ela chegar ao final do dia no ponto certo para dormir. Porque uma criança tranquila é uma criança que não vai lutar contra o sono. Porque a luta contra o sono é o quê? É o corpo cansado com o cérebro em alerta. Então, entra o estresse. Né? A criança chora. Então, quanto mais a família entender o que essa criança precisa, mais fácil é. E aí, quando a gente precisa realmente... Porque o cérebro da criança... Tudo acontece quando a gente vai repetindo padrões. Né? O aprendizado é assim. Então, se uma criança... Vamos supor que um bebê de 8 meses... Por 8 meses da vida dele, ele aprendeu que o caminho para dormir é só ser balançado. E aí, a mãe acorda várias vezes, porque na hora que ele está mudando o ciclo de sono, ele precisa do balanço. Aí, a gente tem que atuar também no comportamento dela. Sim. Então, eu gosto muito de trabalhar de uma forma gradual. Então, assim, ele precisa de muito balanço, vamos ensinar esse bebê a dormir paradinho, mais deitado, porque é assim que ele vai ficar no berço. E, aos poucos, com muito acolhimento, com muita presença, e levando esse bebê para o berço, mostrando... Eu falo que é igual ensinar a andar. A gente pega o bebê, põe no chão, dá a mãozinha, e a criança começa a entender o que é dar os passinhos. Mas a gente não solta a mão, senão o bebê vai cair. O bebê entendeu, a gente vai aos pouquinhos soltando a mão para a criança tentar. Se ela precisar de ajuda, a gente está ali para resgatar. Né? Então, ninguém vai ensinar uma criança a andar, largar ela e fala, se vira. Por que a gente faz isso com o sono? Sim. Não é a mesma coisa?
E a mentoria deve ser com todos os cuidadores, né, dessa criança, que às vezes não é só a mãe que faz todos os processos, né? O pai também vai ter que fazer a rotina, né? A cuidadora, né? Chama uma babá, né? Alguma coisa. Aí todo mundo faz parte, né? Tem que fazer a mesma rotina, né? Porque senão perde, né? Igual nesses 45 dias tem que ser só a mãe para fazer, só uma pessoa para fazer, não, né? São todos os cuidadores que vão fazer essa rotina. Isso é muito individual. Tem famílias que a mãe, ela prefere que o pai faça o processo da noite e ela cuida do dia, então... Aí eu converso com a família toda, a babá, vai me mandando as dúvidas e a gente vai discutindo, entendendo o que é melhor para cada família, o que está funcionando, o que não está. Mas isso de deixar a criança abandonada para poder aprender, a criança não aprende, ela entende que não vai ter ninguém ali, uma hora ela vai desistir. Né? E só a gente sabe que hoje tem pessoas que ainda aplicam isso, tem mães que falam, ai, nossa, mas eu fiz isso com meu filho, assim, não tem que se sentir culpado, fez o que tinha que fazer pela informação que ela tinha, e pronto. Né? Essa criança, ela tem amor também. Isso não significa que ela tá traumatizada. Mas é entender que a gente não precisa ir para esse caminho. Que às vezes a família... É dolorido, né? Assim, pra gente ver chorar, né? Assim, o choro acontece. Então, assim, se é um bebê que acostumou a dormir no colo e a gente vai ensinar esse bebê a dormir no berço, o choro vai acontecer. Mas aí eu tratar muito a segurança da mãe. Normalmente, quando a mãe, mesmo com toda segurança na condução, ela com presença, essa mãe não consegue lidar com o choro do filho, aí a gente tem que entrar a fundo em questões mais inconscientes dela. Porque às vezes ela está transferindo algo que aconteceu com ela para o filho. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela estava com muita dificuldade nessa fase. E aí, eu conversando com ela me contou que quando ela era criança, a mãe dela dormia cedo e ela ia sozinha para a cama. Então, hoje que ela tem a oportunidade de pôr o filho para dormir, ele chorar para ir para o berço, para ela dói muito nela. Então, depois que a gente tratou isso, nossa, o bebê dela já está dormindo a noite toda. Ela também é obstetra. Olha só. Eu acho que por isso que depende muito da gente, né? E talvez a gente reflete muito no cuidado dos nossos filhos, o que a gente viveu, né? Totalmente. Como a gente foi criada, né? Assim, a rotina, você vê que eu acho que a gente tem um reflexo muito grande, né? Assim, vou fazer igual minha mãe fazia, né? Assim, ou o contrário, completamente contrário. Não quero viver isso, nunca, né? Do jeito que foi para mim, foi muito ruim. Então eu quero fazer o contrário e às vezes acaba até com essa super proteção. Isso. Né? Tem a super proteção que vem realmente da criação. Às vezes a mãe realmente é muito protetora e não quer que o filho sofra. E ela cresceu com essa crença. E tem da mãe que sofreu o abandono de uma forma assim, não foi porque a mãe dela quis. A mãe falava, não, você consegue ir lá dormir, eu vou dormir. Né? Não fez por maldade. Só que na cabecinha dela, de uma criança de 5 anos, ela interpretou daquele jeito. E estava até hoje na cabeça dela, porque fica no inconsciente. Claro. Então, na hora, aí ela só teve consciência disso quando eu comecei. Eu falei, não, mas o que está acontecendo? Vamos entender, como é que foi sua relação com sua mãe? Como que era? Como que você dormia? Aí, parece que, né, você fala, nossa, mas estou falando do meu filho, estou falando de mim, mas uma coisa está totalmente conectada. Por isso que não adianta, às vezes, a mãe saber só técnica. Ela não vai conseguir mudar. Tem que mudar muita coisa, né? Assim, às vezes, E eu acho que a família toda está ciente disso. Eu acho muito difícil, às vezes, essa questão de desligar todas as luzes, né, diminuir os volumes e tal. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, assim, vamos dizer, né? Todo mundo tem que estar com a mesma consciência de que aquele momento para o bebê vai ser muito importante, né? Sim. Porque senão a mãe tenta colocar o bebê no quarto e a televisão ligada lá com o futebol. Vai dar briga, a mãe vai mandar desligar. Mas assim, praticamente 100% dos meus atendimentos, a família está alinhada. Aconteceu recentemente que o pai me contratou, porque recebeu indicação, e a mãe anotou, falando na hora que eu faço sempre, né, o diagnóstico dela, e aí nas respostas eu sempre pergunto, o pai está de acordo? Ela escreveu assim, o pai que quis, eu não queria contratar. E aí eu passei para ela sugestões, enfim, 7 horas da noite ela levava o menino para o clube, para a piscina, eu falei, olha, um bebê de 8 meses não é legal, a gente precisa trocar. E aí ela começou a falar que o sono dele estava piorando depois que tirou a piscina, que depois que fez isso, que fez aquilo. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu entendo que as minhas recomendações não estão contra com aquilo que você deseja para esse momento. Então, óbvio que se eu tô te falando algo que você está ficando incomodada, todo mundo vai ficar irritado. Aí eu cancelei com ela o contrato, tranquilamente. Porque o meu trabalho não era para ela. Exato. Isso que eu perguntar, se tem gente que você fala assim, não,
desse jeito não dá para eu trabalhar. Se você não quer mudar nada, não tem jeito. Não existe milagre. É raro, mas acontece. Às vezes acontece. Mas piscina 7 da noite não dá, né? 8 meses, né, tadinho? Imagina, tadinho. O menino tava exausto. E não adiantava. Aí ela falava, não, mas é porque você não tá entendendo como é que funciona a minha rotina. Eu falei, não, sim, eu entendo, mas eu estou te mostrando que não está funcionando. Então, esse alinhamento, ele é muito importante. E a mãe não queria mudança. De cara, ela já mostrou que não queria. Então, não adianta. Tem que vir de todo mundo. Uhum. Né? Senão, É igual a alimentação, né, gente? A ideia da alimentação é ótima mesmo, né? Essa comparação foi interessante. Se a gente não entra todo mundo numa dieta em casa, acabou. Não adianta. Não adianta. É, a mesma coisa. Em algum momento vai falhar, né? E uma pergunta em relação à mentoria para os profissionais. Tem que ter alguma formação para ser consultor de sono? Como é que funciona? Não, é uma especialização. Então, não precisa ter uma graduação específica na área, não. Mas hoje, como a minha formação ela é a única que trata a neurociência do sono infantil, quem me procura são muitos pediatras, para poder melhorar o atendimento no consultório. Muitas já foram minhas clientes com os filhos e queriam aprofundar. E também quem já é consultora. Porque nas formações tradicionais não ensina essa questão da neurociência. Então, ensina muito isso de técnica, janela de sono, uma rotina, mas isso normalmente não é suficiente. Então, eu aprofundo nessas questões para poder realmente conseguir atuar em casos mais complexos. Porque tem que individualizar, né? A neurociência, né? O cérebro, o funcionamento de cada ser humano, né? A gente vê cada filha de um jeito, né? E cada ser humano. Então, acho que deve ter muito ganho mesmo para elas, para dar essa paz, né? Porque quando a gente engravida, todo mundo fala o quê? E nunca mais você vai dormir, não é isso? A primeira coisa. A primeira coisa. Aproveita para dormir na gravidez, né? Porque nunca mais você vai dormir, nem com filho, né, mais velho, adulto, nunca você vai ter sossego. E, graças a Deus tem tido estudo para melhorar isso. Não, e às vezes isso vem do próprio pediatra. Que fala, olha, não adianta, foi o que aconteceu comigo. Eu falava, não, olha, é assim mesmo, tipo, uma hora vai melhorar, e não vai. Então é muito legal ver essa corrente, assim, de pediatras buscando por informação, com base na ciência, né? Então, quando eu recebi a validação do MEC para minha formação, o maior objetivo era esse, trazer realmente, assim, um conhecimento não em cima do que é achado, mas realmente com base em toda a medicina do sono. Porque a medicina do sono da criança é diferente do adulto. A neurociência da criança é diferente do adulto. E não adianta ler uma coisa que não vai funcionar. E faz todo sentido para os pediatras, né? Assim, ter esse conhecimento a mais. Porque a gente acaba indo muito frequentemente, né? Nos pediatras, eles são a frequência, né, das consultas, principalmente no primeiro ano, né? É muito frequente. Então, eles vão ajudar a gente. A gente não, porque eu não vou ter mais filho. Mas as puérperas aí, com seus bebês. E assim, a maioria até fala assim, Jéssica, meu objetivo não é dar todo o suporte que você dá, porque não tem como no meu atendimento, mas saber direcionar, né? Não falar erradas informações que vai prejudicar. Claro. Porque é normal eu pegar o caso de, o pediatra falou que tá tomando mamadeira, vamos diluir a mamadeira. Não vai resolver nada, o menino vai acordar para tomar uma mamadeira diluída, vai trocar por água, vai tomar, né? Então, não resolve o problema. Sim. E é importante também a gente saber dos benefícios que esse sono tem também para a criança, né, Jéssica? Assim, porque é claro que inicialmente, talvez, a gente queira melhorar, talvez até para a gente, vida, né? A nossa vida, não... Vou tentar fazer ele dormir melhor porque eu estou exausta, assim. Mas, a longo prazo, isso também melhora para a formação do neném, né? Assim, é para a saúde dele, né? Sim, não, o sono é fundamental para o descanso. Os bebês têm um sono 8 vezes mais leve do que o nosso. Porque é durante o sono leve que acontece todo o desenvolvimento neurológico. Então, o aprendizado, memorização, tudo acontece. Crescimento, né? Cresce mesmo, né? Dormir. Cresce. E às vezes tem um mito também de falar, mas agora ele tá em salto. Tem aplicativo que às vezes eu tô atendendo a mãe. Olha, Jéssica, ele entrou em salto, não vai dormir. Eu falei assim, não. Salto é a criança amadurecendo, consequentemente, ela começa a mudar o ritmo dela. Então, durante um salto, essa criança que fazia 3 sonecas passa para 2, por exemplo. É uma fase que ela consegue tolerar mais estímulos, aprende coisas novas, desenvolve. E aí, o salto não é motivo a criança acordar várias vezes. Só que se os pais não sabem como equilibrar esse cansaço,
Tá fazendo 3 sonecas, dorme 8 horas da noite. Tá fazendo 2, vai ter que puxar esse sono para mais cedo, jantar para mais cedo, tudo para mais cedo, para essa criança não estressar. Essa criança, ela não regride num salto. Não cria hábitos que ela não tinha. Porque tudo que a gente faz 3 dias seguidos já começa a tornar um padrão. Então, essa criança começou em uma semana piorar. Mas é um salto, aí vai vir outro, vai sempre ter um salto para poder justificar. Cheio de salto, né, coitada. E aí piorou. E as outras coisas, né? Porque aí o dentinho que tá machucando, que tá doendo, aí vem às vezes uma gripezinha que piorou ali de novo o sono, e aí a gente vai... Uma criança com baixa imunidade que não dorme vai ficar sempre doente, sempre pegando gripe. Então, tem que priorizar o sono. Não vai existir no primeiro ano de vida um momento perfeito para falar, agora eu vou ajustar. Não, a família realmente tem que falar, não, eu quero mudar os hábitos. Que aí a criança dorme bem. Eu nunca tive um caso que a mãe fez tudo que eu orientei e a criança não dormiu. Nunca tive. A persistência de todo mundo, né? É um time, né? É um time. É um time, todo mundo é um time. Todo mundo tá chegando ali. Bom, né, gente? Nossa, foi enriquecedor, né? Foi, nós aprendemos bom. muita coisa, né? Porque na nossa época nossos não tinha isso mesmo para os nossos filhos, né? Não. E a gente também tem que ter rotina, hein, cara? A gente vai colocar... Bebê não nasce horário. Esse vai ser difícil. Esse vai ser difícil. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, eu preciso dormir o sono da beleza. Porque eu acho que quando a gente dorme, a gente tem outra beleza mesmo, assim, os poros, né, assim, a nossa, o humor, né, tudo assim. Então eu acho que o sono realmente ele é pouco valorizado, igual você disse, né, a gente acaba priorizando outras coisas do que valorizar o sono, né, e a gente sabe o tanto que tem esse benefício aí até para alimentação. A gente vê que tem gente que está em dieta e tudo, a rotina de sono do adulto, né, vai fazer, tem mais equilíbrio, menos ansiedade, né, e tudo que vai equilibrar tudo. Então eu acho assim, ter essa rotina inicial, né, que todo mundo tem tanto medo do sono do bebê, né, vai ser, já criar esses hábitos aí, vai ser com certeza benéfico para a vida toda, né? Com certeza. Você ir descobrindo, né, qual que é o ritmo mesmo de desenvolvimento dessa criança, de crescimento, e como que você pode ir ajudando e ajustando isso aos pouquinhos, isso faz total diferença, né? Para assim. todo mundo ficar feliz, né? A mãe vai ficar feliz, né? As crianças vão ficar felizes, o marido vai ficar feliz. Porque Né? uma Todo mãe mundo que acorda várias vezes à noite, de manhã, ela não tem paciência pra nada, não consegue fazer Todo mundo vai nada. ficar melhor. Eu já tive uma paciente uma vez, gente, eu não esqueço disso, ela chegou no consultório, devia ter uns 3 anos já quase, a filha dela. E ela chegou assim, Marina, eu queria fazer uns exames de hormônios e tal, porque eu estou muito cansada, eu estou muito desanimada, eu não tenho vontade de fazer nada, isso está prejudicando até meu casamento. Eu falei assim, mas como que é a sua rotina? Me dá notícia e tal. Aí ela contou que a filha ainda dormia com eles. Eu ainda faço cama compartilhada. Eu falei assim, e quantas vezes que ela acorda à noite? Não, numa noite que é muito boa, ela acorda umas 4, 5. Não dá. Eu falei assim, há 3 anos... Impossível. Eu falei assim, não são seus hormônios que estão alterados, não. Você não está dormindo. tudo, Pelo né? amor de Deus, não tem condição de uma pessoa viver assim, 3 anos, né? Aí é claro que o marido não quer ter outro filho, né? Eles não Traumatiza. Claro, ninguém quer, porque imagina, uma mulher que não dorme, gente, a gente mesmo sabe, quando a gente fica muito tempo sem dormir, a gente é outra coisa. A paciência, o ritmo de trabalho, o raciocínio, a memória, tudo vai piorando muito, né? Tem risco também de desenvolver depressão. Sim. A mãe que não dorme. Muito bem. Adorei. Que bom. Adorei, espero que todo mundo tenha gostado muito, né? Eu não sei como é que tá a agenda da Jéssica aí, não, mas tem que marcar horário, né? A gente vai deixar o contato da Jéssica aí, ó, na descrição. Porque, não, como eu falo, eu brinco muito com a Jéssica, né? Que a gente é amiga em particular. Assim, a Jéssica é encantadora de bebês. Você não é encantadora de bebês. É ciência, né? É muita técnica, é muita ajuda, é muita Dedicação. Dedicação da família, né? Para poder garantir esse equilíbrio da família e do bebê. Muito bem. Bom, finalizamos aqui mais um Sem Neura Podcast com a Jéssica e a Marina. Estamos aqui, então, toda semana trazendo mais novidades, mais histórias interessantes, mais assuntos interessantes e tirando muitas dúvidas, tirando as neuras desse momento da gestação, da criação dos filhos. Esperamos você na próxima semana. Isso mesmo. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube,
Nós estamos também presentes no Spotify, então se vocês quiserem nos ouvir, isso é possível. Nas nossas redes sociais também, a gente sempre tem aí a descrição dos vídeos, a gente faz algumas chamadas. Nós temos também, é importante que vocês ativem aí as notificações, né, para vocês receberem as novidades aqui do podcast. Vocês podem mandar mensagens para a gente, né, a gente tem um QR Code que vocês podem acessar. Mandem as mensagens que a gente vai tentar sempre aí organizar o podcast de acordo com o interesse de vocês, viu? É um prazer enorme receber vocês aqui. Muito bem, até semana que vem, gente. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.